Eu vou conversar agora com Guilherme Pontieri. Ele é médico veterinário e é o proprietário aqui da Agro Pontieri. E o Guilherme vem fazendo um trabalho altamente interessante na pecuária. E não só na pecuária, como na agricultura também. Ele aqui, vamos dizer de maneira geral, misturou as coisas, a agricultura com a pecuária. E é por isso que hoje ele está classificado ou colocado como o terceiro maior pecuarista do país em valor agregado em pecuária e agricultura. E o Guilherme é o sexto maior do Brasil dentro da pecuária de corte, onde ele vem obtendo, vamos dizer assim, uma renda superior a R$1.000 por hectare com a pecuária. O Guilherme deve ser um dos primeiros, ou talvez o único no mundo, a fazer uma estação de monta curta, com apenas 45 dias. Guilherme, como é que é fazer uma estação de monta com 45 dias? Uma pergunta simples, uma resposta muito complexa. Uma estação de monta curta, de 45 dias, ela nos facilita uma série de coisas dentro da fazenda. A gente sabe que os bezerros nascidos em agosto, setembro, são os melhores bezerros, são os melhores que desmamam mais pesados. E além disso também permite com que essas vacas desmamem mais cedo e que elas tenham uma condição de pastagem ainda boa no final de abril e maio, para depois de desmame desses bezerros se recuperarem. Então a nossa estação de monta ela começa dia 1º de novembro e vai até dia 15 de dezembro. Assim, eu penso que é a estação de monta mais curta do Brasil. É uma estação de monta que não passa por ano seguinte, nem pega nem Natal e Ano Novo. A vaca tem que ter genética para poder ter uma condição de fertilidade que nos permita expor esse animal num período muito curto. E também nós temos de ter um sistema produtivo e manejar esse animal para que ele chegue com um bom score corporal nessa época. Os 3 primeiros dígitos querem dizer a sequência de nascimento no ano. Os 2 últimos dígitos é o ano de nascimento. Então é um animal nascido em 2017, a sequência de nascimento 300. É um animal de final de safra, animal de outubro de 2017 com nascimento. A estação de monta é de novembro de 2018, essa novilha foi emprenhada e previsão de parto agora para setembro de 2019. Então, ou seja, deve parir com 23 meses de idade. Então, Toninho, esse é um lote de machos recém-desmamados. Os animais foram desmamados agora no dia 15 de abril. Eu faço uma desmama mais precoce, os animais entre 6 e 7 meses de idade. Desmamaram por volta de 230 quilos de peso vivo. Esses animais vão continuar aí na pastagem de integração com agricultura, comendo 0,5% do peso vivo de concentrado. E é esses animais que daqui 12 meses serão se descartados aqueles que nós vimos no início da reportagem. Então eles vão estar, o descarte, que aqueles que não passarem pelo crivo da avaliação genética e avaliação funcional do Qualitas, eles vão ser descartados e serão aqueles que nós olhamos lá com 590 quilos, com 19 a 20 meses de idade. Isso, os que passarem na avaliação genética e funcional serão touros que serão comercializados num leilão que a gente faz anual. Esse ano o leilão é dia 6 de outubro. Baseado nisso tudo que você falou, as suas fêmeas são emprenhadas com que idade aqui? Desde 2011, nós iniciamos o projeto de prenhez aos 13 e 14 meses de idade. O Leonardo do Qualitas, o Emerson, soltou esse desafio para a gente. Nós já vimos com uma evolução importante da média da circunferência escrotal nos machos. Creio que isso é muito importante. Quem faz cria, recria, engorda, precisa desse número. Quanto maior essa circunferência escrotal medida aos 15 meses, nos diz se esse animal já entrou em puberdade ou não, ou seja, em que pé está a precocidade do teu rebanho. E nós já vimos com algum tempo com uma circunferência escrotal acima de 27 centímetros de média no rebanho. Isso deu o start que a gente já tinha uma condição genética
de precocidade para iniciar esse projeto de prenhez aos 13, 14 meses. Iniciamos já em 2011 e interessante que eu utilizei e utilizo algumas ferramentas de manejo e intensifico essas ferramentas para que eu tenha uma evolução mais acelerada dos meus indicadores, meus índices de melhoramento genético. Então essa estação de monta curta de 45 dias me permite manter os meus animais numa condição severa de desafio e eles têm de manifestar, eles têm de produzir nesse sistema que eu criei. O animal que não se adequar, não encaixar nesse sistema, ele vai ser descartado. Então você com o tempo vai criando um animal ideal para esse sistema de produção pensado no início. Então a prenhez aos 13, 14 meses que deu início a 2011 e já de cara com índice acima de 80%, nos permitiu fazer o quê? O que não emprenha com 13 meses, vamos descartar. Então, desde 2011, desde a estação de monta de 2011, nós desafiamos os animais ou iniciamos a reprodução dos animais aos 13, 14 meses, e o que não emprenha nessa idade é descartado. Dentro da estação de monta de 45 dias, na mesma estação de monta das vacas. Então, a mesa da estação de monta das novilhas é a mesma estação de monta das vacas. Eu moldei o meu sistema de produção para que eu consiga tirar o máximo resultado por hectare ano. Esse é o nosso desafio. E nós medimos isso através da consultoria da Integra. O Antônio Chácara, agora na última benchmark que ele fez da safra de 2017-2018, nós ficamos em sexto colocado com uma rentabilidade acima de R$ 1.200 por hectare. Na pecuária? Na pecuária. Uhum. Então, quer dizer, o que mostra se o sistema está sendo rentável ou não, o modelo desse sistema que foi criado, se ele está dando resultado. Não adianta eu criar um sistema que no final ele não me sobre, né? Ou aquilo que a gente não esteja pensando de resultado. Bom, de maneira geral, pelo que você comentou, o negócio é o seguinte, é gestão, é planejamento. Sem isso, não vai a lugar nenhum. E aqui, a propriedade do Guilherme vem obtendo esse resultado, é uma das mais produtivas do país, numa área, vamos dizer, relativamente pequena, quando comparável com inúmeras fazendas aí acima de 1.000, 2.000, 10.000, 15.000 hectares, né? Essa ideia de trabalhar intensivo a pastagem, ela veio da consultoria do Adilson. Então, o Adilson traz muito bem esse conceito de trabalhar o pasto como se fosse uma cultura. E como eu venho de agricultura, o nosso negócio 95% da nossa receita é agricultura, a gente tem essa mentalidade de agricultura, de intensificar, de produzir cada vez mais numa área menor. E isso eu trouxe para dentro da pecuária, já tem uns 6 anos, e trabalhando com análise de solo, correção, adubação. Fazendo a lição de casa. Sim, aquilo que é retirado do solo, aquilo que o pasto produz e o boi come e transforma em carne, a gente repõe através de fertilizante, fosfatagem, potássio, nitrogênio, né? Então é feito como se fosse agricultura. O que extrai do solo a gente coloca de volta. Bom, resumindo tudo isso que você falou, nós podemos ter hoje, em qualquer propriedade, independente do tamanho, uma pecuária lucrativa? Com certeza. Acredito que o que falta, no primeiro lugar, o que falta é investimento. E depois atitude. Então, se você tiver atitude, às vezes não tem dinheiro para aplicar, você não vai realizar aquilo que você pensa. Em primeiro lugar, investimento. O agricultor hoje, o produtor de soja, em novembro, quando ele planta a soja, ele está enterrando aquela semente, está colocando R$3.000 ali junto com aquela semente por hectare, para pegar um resultado aí 120 dias. E aí eu te pergunto, que pecuarista que investe R$3.000 por hectare ano, isso nas suas propriedades? Esse é o ponto principal no meu entendimento, falta-se investimento. Se você investir e tiver a atitude de usar o que há no mercado de tecnologia disponível, de conceito, de ideias no teu negócio, pode ter certeza que você vai produzir muito e muito, muito.